Sejam bem-vindos ao BNcast, o videocast oficial da BioBrasil Fair e Naturaltech 2025. Direto dos estandes para o estúdio, eu sou a Thaís Moura e hoje eu vou conversar com uma pessoa que tem uma marca que não falta propósito e afeto no seu DNA. Hoje a gente recebe Ricardo Fígaro, fundador da Papai que Fez. Ricardo, seja muito bem-vindo. Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. O prazer é todo nosso. Que legal. Começa compartilhando. Como é que inicia essa tua jornada aí no empreendedorismo? Nossa, longa, hein? Bom, eu sou formado em hotelaria e eu trabalho com alimentos e bebidas há mais de 20 anos. Então, por mais de 10 a 15 anos, eu sempre trabalhei na operação de restaurante, na parte de salão, cozinha, enfim, com tudo isso. E eventos. E a minha mãe tinha uma empresa de festas infantis em domicílio, que ela criou no ano que eu nasci, em 1987. E eu trabalhei, assim, meio que meu primeiro emprego foi trabalhando com ela. Eu fui de anão da Branca de Neve para fazer a recepção de uma festa. Passou por todas as etapas do negócio. Sim, tipo isso. Mas não só do dela, né? Mas assim, na parte de alimentação. Mas assim, eu fui trabalhando com ela esporadicamente, sempre nos finais de semana. Assim, eu comecei bem jovem, até que meus pais se separaram e eu assumi a empresa com ela para trabalhar no administrativo. Lá a gente ficou um ano e meio, minha mãe já estava com a empresa há bastante tempo, estava cansada, a gente vendeu a empresa, mas eu quis continuar empreendendo. E logo depois a gente fechou, vendeu a empresa, eu abri um sex shop online, que não tinha nada a ver com o que eu faço hoje, mas era uma oportunidade ali na época. Essa era aí dos 2013, 2012, foi um projeto super legal, mas assim, fazendo uma análise em retrospecto aqui, foi um negócio que eu fui, assim, quero fazer alguma coisa, quero continuar empreendendo, mas, assim, foi olhar por dinheiro na frente, né? Assim, quero fazer alguma coisa, que nem você procurar um trabalho, né, analisando por qual vai pagar o melhor salário. Então, assim, foi muito legal, mas não deu muito certo. E depois disso voltei a trabalhar no mercado, voltei a trabalhar com alimentação, com eventos, enfim, nunca consegui sair muito disso, além de ter feito várias outras coisas. Mas eu fiquei com essa pulguinha do empreendedorismo, de assim, eu sei que eu preciso voltar, eu sei que a minha trajetória vai passar por isso, eu vou ter que criar o meu próprio caminho, mas eu quero que seja algo que tenha a ver comigo, que tenha a ver com a minha história, com as coisas que eu sei fazer. Então, assim, eu sou formado em hotelaria, trabalho com restaurante. Eu não vou, enfim, inventar uma coisa nova, aprender algo do zero, mas eu quero que isso não seja única e exclusivamente por dinheiro. Eu não quero que isso seja, eu vou aqui porque isso dá dinheiro. Isso aqui tá bombando, eu vou fazer isso. E seguir a minha vida jogando pro universo. Veio a pandemia, meu filho nasceu, comecei a fazer as comidinhas para ele, porque em casa, eu que sou a dona de casa, eu que cuido de toda essa parte operacional aí de compras, a parte de cozinhar. É o dono de casa. Eu que sou o dono de casa. Em casa é o oposto. Então, e assim, para mim, eu sempre fiz essa parte operacional, né? Então, para mim é super tranquilo. E comecei a fazer as comidinhas ali, muito olhando, porque a gente não tinha rede de apoio, né? Não, era eu, minha mulher, meu filho ali. Primeiro filho, essa fase inicial super complicada, pandemia, então assim, bombardeado por todos os lados, de tudo que era desespero, e observando muito a minha mulher, observando muito ela, assim, ela amamentando. Meu filho amamentou até os 4 anos e meio de idade, ele desmamou ano passado, hoje ele tem 5 anos. Como é pesado, como era difícil, então assim, para mim como homem, como pai, também olhando assim, poxa, o que eu faço, qual que é meu papel? Porque tem uma coisa que você vê assim, tudo com a mulher, com a mãe se vira, ela dá o peito, ela dá o colo. Mas para mim, até por ter trabalhado muito com serviço, por ter isso, assim, eu não consigo ficar parado olhando, né? Então fiquei buscando assim, qual era o meu papel. Isso foi uma coisa que pegou muito para mim e pega, claro, até hoje, né? Assim, terapia tá em dia, estamos aí seguindo. É porque não é sobre ajudar, né? É sobre compartilhar as tarefas mesmo. Mas também é difícil porque, assim, você não tem escola, né? Não tem curso, até para mulher. Então você fala assim, para mulher é mais fácil? Mais ou menos. Defina mais fácil. Por quê?
né? Assim, não sei se você tem filho, mas, pô, amamentar não é punk. Mas Minha mulher imagino sofreu que pra sim. caramba pra amamentar. Não é assim, dá o peito, põe, acabou. Demora, dói, é um processo, não é todo mundo que consegue, é uma puta de uma pressão. Então, não é tão fácil assim para a mulher. Então, além de... Nem vamos entrar nos porquês disso, Sim. né? Mas, enfim, que aí a gente vai longe. Mas... E o homem, né? E o pai, o que que ele faz? Então, eu nem... Eu tava ali. Eu, minha mulher aqui. E aí, eu vou fazer o quê? Ficar vendo TV? Ficar ignorando, fingindo que nada tá acontecendo? Além de não ser do meu feitio, efetivamente, nem que eu quisesse, teria como fazer. Então, obviamente, né, fui ali para aprender e tudo, então assim, se joga. E obviamente, quando chegamos na introdução alimentar, eu comecei, obviamente, a fazer a comidinha, porque eu fazia o almoço em casa, estava desempregado, o lugar que eu trabalhava tinha fechado, então estava em casa ali, entre aspas, sem fazer nada, né? Mas sem sair de casa, então eu ficava cozinhando o dia inteiro, porque para mim é uma terapia. E comecei a fazer as comidinhas para o meu filho. Mas eu também não sabia como fazer, eu nunca fiz comida para bebê. Então eu fui buscar informação na internet, que era a minha fonte de informação, e com a pediatra. Tive algumas discussões teóricas com a pediatra, assim, ela me passou algumas receitas de coisas para fazer, mas eu falei, não é isso que eu quero que meu filho coma. Eu quero que ele coma comida gostosa, eu quero que ele coma a mesma comida que eu, assim, Pô, ele vai comer um frango? Tá, não é um frango na água, vou fazer um frango gostoso, bem temperado, que nem eu faria para mim, obviamente, mais cozido, mais desfiado, mais molinho, mas é um frango. Então, porque para mim é natural, por saber cozinhar, por sempre ter feito isso, estar nesse mundo dentro de restaurantes, então técnicas de cocção. Embora eu tenha trabalhado pouco dentro de uma cozinha, mas sempre estive no meio. E comecei a fazer essas comidinhas para ele. Mas também com essa cabeça operacional, né, de eficiência, de ser as coisas mais práticas, menos desperdício, porque eu também sou super ecochato e não gosto de desperdiçar comida, além de uso integral dos alimentos, eu comecei a buscar uma forma de aproveitar melhor o que eu fazia para ele, porque eles comem muito pouco na introdução alimentar, é tipo assim, uma colherinha. Eu falei, pô, baita de um trabalhão para eu fazer esse prato aqui para ele, ou ele comer Para pegar uma colherinha. Para pegar uma colherinha de café e o resto eu vou fazer o quê? Jogar fora, mas nem amarrado. Tudo bem, eu não tô fazendo nada na pandemia, mas eu também não quero ficar com a barriga no fogão e lavando louça o dia inteiro. Então eu comecei a congelar individualmente, né? Primeiro eu comecei numa travessa, numa assadeira, depois eu evoluí para cubinho, para formas de gelo, porque era mais eficiente. E cada dia eu fazia uma receita diferente porque eu precisava esperar o tempo de congelamento em aberto do freezer da minha casa. E cabia pouca coisa, né? Porque é freezer doméstico. Então, cada dia eu fazia alguma coisa e a cada dia eu ia aumentando meu portfólio de receitas. E eu guardava no saquinho zip e na hora de servir o almoço, o jantar para o meu filho, eu abria o saquinho, pegava um cubinho de arroz, um de feijão, um de frango, um de abobrinha. E montava ali o pratinho dele. Descongelava no micro e resolvia. E aí eu fui mostrar para minha pediatra depois de um tempo. E ela falou, e aí, como é que você está fazendo? Eu falei, doutora, saca só. Porque eu não estava pensando na empresa. Eu falei, saca só o que eu fiz para resolver a minha vida. E ela olhou e falou, pô, você devia abrir um delivery de comida de bebê. E eu falei, puta, boa ideia. E aí veio o start, a grande virada. A grande virada. Então, assim, pô, faz sentido com o meu momento, com todo o meu conhecimento, eu quero empreender. Entre aspas, não estou fazendo nada aqui na pandemia. Eu montei a empresa, assim, numa madrugada, porque eu sabia fazer tudo. Então, foi isso. E o nome da marca, ele já traz, né, esse sentimento de cuidado, de afeto, papai quem fez, junto à praticidade, né? Como é que vocês construíram, né, esse propósito? O nome quem deu foi minha mulher, né? Então, assim, quando eu fui escolher um nome, para mim me veio, assim, rotisserie, buffet, porque como, né, é um range de produtos grandes, para mim me vem muito isso, uma rotisserie, que você pega o que você quer, você escolhe, só que lá eu quero um pouquinho disso, um pouquinho daquilo, e eu fiquei nessa coisa de, nossa, qual é o nome, e a minha mulher falou, é papai que fez, porque é o papai que fez a comida, né? Então, filho, o papai que fez o jantar, o papai que fez o arroz, o papai que fez a comida, o papai que deu o banho, enfim. E eu falei, puta, genial. E é uma sacada maravilhosa, porque quem compra pode dizer que foi papai quem fez. Não interessa qual pai. Não interessa qual, foi um papai que fez. É o pai.
É o pronto. E é um papai que tem uma preocupação e uma responsabilidade com a saudabilidade daquele alimento, né? Exato. Então, ali sem querer, né? Hoje, agora, depois de 5 anos de empresa, eu não sou nutricionista formado, mas assim, me considero um bom expert por tudo que eu aprendi nesses anos. Assim, a gente tem nutricionistas, consultoras, enfim, então por estar engedrado muito nesse meio, mas assim, sem querer, eu acabei criando o formato mais adequado para uma introdução alimentar, que são os alimentos separados, bem cozidos, sem sal, mas numa consistência correta, não tem papinha, não é nada batido, nada liquidificado, é tudo individual, os alimentos na sua forma integral, com temperos leves para o bebê provar. Então assim, isso é arroz, isso é feijão. Mistura os dois, isso é arroz com feijão. Isso é arroz com frango, porque é a forma que a gente come. Porque o bebê, ele não sabe comer. A introdução alimentar, ou exploração alimentar, é sobre ensinar um bebê a comer. A gente já sabe. Você fala, vamos jantar? Vamos. Você já pensa, vou comer uma massa, vou comer um prato. De noite eu gosto de uma coisa mais leve, uma salada. No almoço eu prefiro um arroz. O bebê não. Ele só conhece aquilo que a gente apresenta para ele. Então é nosso dever isso. Então, sem querer, eu acabei montando esse formato. Então, quando eu comecei a soltar o meu produto assim no WhatsApp, primeiro as pessoas ficaram muito impressionadas de, nossa, é um pai, não é uma mãe. E eu tipo, qual o problema? Mas é um puta problema, porque os pais, infelizmente, ainda tem, né, uma grande maioria não faz nada. E eu lembro da primeira feira que eu fiz no meu condomínio, né? Imagina, hoje eu estou na Natural Tech com stand, mas um dia lá atrás... Já esteve na feira do condomínio. Do meu condomínio, na feirinha do empreendedor. Olha só como as coisas são. Você estava na feira do condomínio, agora você está na maior feira de produtos orgânicos e saudáveis da América Latina, com mais de 1.200 marcas. Pois é, nem fala. Então, a virada do empreendedor vem. Total, assim, eu lembro disso. Pedi pro meu pai me ajudar, assim, a feirinha do condomínio... a feirinha do empreendedor pós-pandemia, foi o primeiro evento depois da pandemia assim, que liberou, né? E aí eu falei, eu vou lá, peguei, era uma mesinha dessas de plástico de bar, botei minhas comidinhas, mandei fazer um backdrop, fiz a primeira camiseta, uma caneca, ainda a marca era diferente, e eu lembro de falar com o pai que passou. Ele, nossa, papai que fez, a gente faz comidinha, pô, como é que tá? Ele tava no carrinho com os filhos, pô, como é que é a introdução alimentar do seu filho? Ele, sei lá, tem que ver com a mãe deles, não sei de nada, falando, tem que ver com a dona Maria. Falei, não, minha mulher, pô, sei lá, não vejo nada disso. Tipo, dando risada. Nossa, o absurdo. Eu fiquei pensando, mano, que otário, sabe, tipo, cara, que babaca. E aí, beleza, tá bom, leva um folder pra sua mulher, ele sabe, tipo... Uhum. Enfim, então, isso acabou sendo também um diferencial. E, as nutris, os pediatras, assim, de repente eu comecei a receber pedido. Gente, oi, tudo bem? Nossa, eu vi a sua comidinha aqui no grupo das mães da Zona Norte. Eu, que legal, não, eu quero pedir, legal, eu fiquei 6 meses sozinho na empresa, eu fazia 100% da empresa, tudo, eu entregava, eu comprava, eu cozinhava, eu fazia na casa da minha mãe. E atualmente, como é que funciona a Papai que fez? Hoje a gente tem uma fábrica, assim, a segunda, né, porque aí quando eu fiquei sozinho por um tempão, depois peguei uma pessoa para me ajudar, até que um dia eu fui para uma cozinha lá na Vila Olímpia, uma Dark Kitchen, e aí surgiu a Isabela, que hoje é minha sócia, ela me conheceu, comprou o produto, adorou e falou, eu quero investir. Eu falei, nossa, era tudo que eu estava querendo. Mas eu construí para investir. Então, assim, lá atrás, quando eu comecei, eu vi que isso ia virar um negócio. Falei, cara, isso aqui vai virar um negócio. Eu vou começar já a estruturar isso. Então, eu já fui pensando, falei, eu preciso montar um BP, preciso ter toda a parte financeira bonitinha, porque em algum momento eu vou botar a pastinha embaixo do braço e vou atrás do investidor. Ainda bem que veio até mim, eu não precisei sair, porque é bem difícil, né, levantar a captação, mas ela veio e investiu e ela falou, qual que é o plano? Eu falei, cara, eu tinha acabado de fazer o DNA da minha marca, então eu tinha construído toda a marca porque eu fazia tudo bem tosco. Então eu já tinha feito todo um projeto de a marca ser o que ela é hoje, de uma embalagem profissional feita, né, com
numa fábrica, enfim, eu estava com todo o projeto, assim, qual era o propósito, qual era a missão, os valores, mas assim, a minha missão não é fazer comidinhas boas, os meus valores não são ética, responsabilidade e transparência, porque é isso, nossa, parabéns, né? Porra, no mínimo você tem que fazer isso. Assim, é muito mais além disso, foi um trabalho de 1 ano que eu fiz, com a minha irmã, que tem uma empresa de branding, que a gente fez, só que quando terminou, ela falou, bom, beleza, você tem o projeto, só que agora você precisa de grana, para botar na mão de uma designer, para ela transformar isso numa marca. E aí a Isa surgiu. Eu falei, o que você quer? Eu falei, cara, tá aqui o projeto, eu preciso transformar isso numa marca, eu preciso comprar equipamento, ultracongelador, preciso de forno, cozinha, e a gente começou, fizemos a primeira cozinha. Ela ficou pequena, hoje a gente está numa segunda fábrica, lá na cozinha, lá na fábrica, né? Eu tenho mais de 20 funcionários, hoje agora ao todo, assim, contando o ambiente todo, 40 pessoas, a gente produz quase 6 toneladas de comida por mês. A cozinha tem capacidade para 30 toneladas, então assim, ainda estamos, tem chão ali ainda. Estamos em mais de 40 cidades espalhadas pelo país, em 40 pontos de revendas, e no meu projeto era assim, qual a minha visão, né? Assim, eu pensava, eu quero estar em 10, hoje a gente está em mais de 40. Então o negócio cresceu e expandiu, bastante, né? Foi muito louco. Quais são os principais diferenciais que você acha que a marca tem? Eu sei que você já adiantou alguns aí, você listaria outros pra gente? Olha, de verdade, assim, sem puxar sardinha, mas eu acho que assim, a marca. Eu acho que a marca em si é um baita diferencial. Porque eu acompanho, claro, aqui a feira, né, outros empreendedores, mas esse trabalho que eu tive de montar a marca, eu entendi como a marca. Então, a marca é importante, o branding é importante. E eu invisto muito nisso. Ela é a coisa mais importante da minha marca. Então, assim, tudo que eu faço é guiado. Isso faz sentido para a minha marca? Isso tem a ver com o meu propósito? Isso tem a ver com a minha missão? Isso vai me levar mais perto da minha visão? Porque se não tiver, eu não vou fazer. Eu não posso topar qualquer coisa, eu não posso jogar minha marca no lixo. Ela é o ativo mais importante da minha marca. Então, assim, a minha marca é um grande diferencial. Aí eu tenho o meu produto. O meu produto é um grande diferencial porque ele, per se, ele já é uma inovação. Porque o que você não tem produto alimentação infantil. O que se tem de alimentação infantil hoje são produtos antiquados. Porque a regulação de alimentos que regula isso, ela é de 1998, baseada num códex de 1981. Então, assim, que ela diz que a alimentação é papinha, suquinho, purezinho ou sopinha. Então, assim, o senso comum das pessoas foi ensinado, você como não tem filha, provavelmente deve achar que comida é papinha. Não, tô aprendendo aqui. Exato. Mas por quê? Assim, não é culpa sua. Porque é uma coisa que a indústria, há 100 anos atrás, começou a botar isso na cabeça. Porque foi um problema de logística nos Estados Unidos, porque eles não conseguiam mandar frutas para o meio oeste dos Estados Unidos, que eles começaram a enlatar frutas e começaram a transformar em papa, enfim. Então, por um problema de logística que aconteceu nos Estados Unidos em 1900 e bolinha, hoje as nossas crianças comem uma papinha que é um produto que mais atrapalha do que ajuda. E isso eu falo porque a Isa, minha sócia, além dela ser cientista, ela traduziu um livro que chama-se Império das Papinhas, que é uma história, um estudo sobre a alimentação. E a pessoa foi um estudo de faculdade, a Isa sabe mais dos detalhes, eu nem consegui ler o livro inteiro porque me deu raiva, mas ele conta como que isso foi criado. E a indústria imputou na nossa cabeça olha, mamãe, é mais fácil, então numa época que as mulheres começaram a trabalhar, assim como a história do aleitamento materno versus fórmulas e tudo, que é aquela assim, vai mãe, você não precisa, isso aqui resolve a tua vida. Só que é um produto que não resolve. Então assim, quando a criança não mastiga, ela não aprende a comer, ela aprende a engolir. Então o que você está solucionando? Um problema na hora. Claro que ela vai comer, é doce, é fácil, mas você não está ensinando nada para ela. Então o produto, igual exatamente, não tem nada no mercado. No mercado de congelados, você tem uma barreira também de entrada que é muito, entre aspas, fácil começar como eu comecei. Eu comecei na casa da minha mãe,
Ia lá, fazia as comidinhas, tem muita empresa de marmita congelada. É muito fácil você começar, realmente. A gente pode começar aqui, mas tem um teto. Tem uma hora que você consegue faturar ali, na casa de uns 50, até uns 100 mil, se você conseguir performar muito bem. Mas chega um momento que você vai precisar de investimento. Você vai precisar investir em equipamentos, num ultracongelador, num forno, né, em equipe, numa fábrica grande, porque também tem a questão, que é isso eu sei porque eu trabalhei com isso, você tem toda uma questão regulatória. Então, assim, uma cozinha não é botar um avental, uma touquinha, ai, minha cozinha é higiênica. E fazer, né? É nada. Putz, se for na minha fábrica... Cara, hoje meu maior investimento é em qualidade. É assim, no departamento de qualidade. Eu tenho uma diretora de qualidade com 3 nutris que ficam lá de uma empresa terceirizada. É assim, é tanta coisa que nem eu sei. Eu só sei que eu preciso, mas nem eu sei. Assim, são N detalhes. Então é muito investimento. Então é assim, o que eu digo eu sei muito bem o que eu estou fazendo, o produto ele é muito adequado. Então assim, o produto em si, a marca, a embalagem, a presença, o time, assim, eu como tocando operação, a Isa ali na parte não só de investimentos como comercial e a Gabi Moraes como nossa sócia também, né, aí dando voz para o produto, para a nossa missão e tudo. Eu acho que isso também é um grande diferencial hoje. É um super time, né? Super. Comenta com a gente o que é que você está achando aí da feira, se já rolaram muitas conexões, possibilidades de negócios. Nossa, eu tô, assim, é o 2º ano que a gente está aqui. Ano passado a gente veio meio de sopetão, assim, a gente, vamos. E então a gente veio com um stand pronto, né, daquele modelo, assim, rapidinho, e já foi incrível. A gente falou, nossa, no ano que vem eu quero fazer um stand projeto legal. Então a gente veio mais bem posicionado, com um stand feito, né, um stand, tô achando, assim, incrível. Bom, eu já gostava da feira como visitante, mas eu tô adorando. Tá bombando, assim, eu tô até... Nossa, tô cansado. Que bom, né? Então assim, a gente o tempo inteiro... É um bom sinal. Assim, é um bom problema para resolver, mas assim, é uma doideira, tá muita gente. Eu tive uma cliente que tirei pedido no stand, porque a gente não vende, né? Porque como é congelado, eu ainda, pro ano que vem, eu já tava aqui até falando aqui com o meu time, falando, cara, pro ano que vem, eu já tô maquinando o meu próximo stand, assim, mas esse ano eu não tô vendendo e tudo, e a galera, eu quero comprar... Eu tirei pedido de revenda aqui, já abri distribuidor, então eu acho assim, hoje para mim realmente é a feira mais importante. Perfeito, Ricardo. Para finalizar, o que a gente pode esperar aí dos próximos passos da sua marca, do seu negócio? O que vem de novidade por aí? Olha, eu não vou dar spoiler, porque assim, eu acho que como empreendedor a gente não para quieto um minuto, né? Mas só aqui na feira eu já tive 4 ideias de produtos. Conhecer alguns parceiros para a gente fazer produtos novos. Aqui na feira a gente trouxe uma linha de varejo do produto. Então, eu tenho ali, eu comecei no DTC, né? Então, assim, a gente começou ali, a gente é muito forte no DTC em São Paulo e na nossa filial do Rio de Janeiro. Mas, né, a gente está nessas 40 cidades, mas a gente está em baby shops, né? Que são lojas, pequenas revendas, que é uma solução que o varejo não entende. Então, eu digo assim que a gente é tipo o Canal Verde há 15 anos atrás, que todo mundo olhava de, isso é coisa de bicho grilo, de eco chato, produto vegano, eca, imagina. E hoje você não tem um mercado que não tenha um corredor do canal, que virou a categoria do Canal Verde. Então, assim, as pessoas ainda, a gente está num trabalho de ensinar para os compradores, para o varejo, que assim, gente, isso é uma baita de uma categoria. Ou assim, as crianças hoje, a gente está voltando ali nas coisas da alimentação, é louco porque a gente tem na cabeça essa diferenciação da comida das crianças, por isso que eu falo da papinha, dessa coisa misturada, é meio como tipo, comida de criança aí, ou porcarias, né, doces e... que a gente chama esse paladar infantil, que é também completamente errôneo. Aí você tem a comida do cachorro e eu tenho a minha comida do pai e do adulto. Agora, os pets estão mais bem atendidos do que as nossas crianças. Você vai no varejo, você tem uma linha gigantesca de comida para o pet para as crianças, você não tem nada. Então, assim, a gente está aqui num trabalho de evangelização do varejo para, assim, gente, entendam que isso é um grande mercado e a gente está aqui com o nosso produto para isso. Então, a gente trouxe uma linha de varejo,
mais racionalizada, porque eu tenho 60 SKUs, que como eu faço separado por grupo, e para cada grupo 4 ou 5 receitas, eu tenho um monte de produto. Que a ideia é você combinar entre eles e montar o prato. Mas para o varejo a gente racionalizou. Mas para o ano que vem eu já estou pensando muita coisa, mas eu ainda não vou falar porque, puxa, tem o P&D, demora. Mas assim, com certeza ano que vem pode esperar que a gente vai estar aqui pegando fogo. Que vem coisa legal por aí, né? Pode esperar. Ricardo, te agradeço muito pela participação, foi muito bom conhecer a sua marca, um pouquinho da história, né, da Papai que Fez. Eu que agradeço. Deixa as redes sociais aí para quem quer acompanhar, saber das novidades. Super, o nosso site é www.papaiquefez.com. O nosso Instagram é @papaiquefez_. E é isso. Esses são os nossos contatos. Super te agradeço, obrigado pelo convite, pessoal. A gente que agradece. E esse foi o BNcast de hoje. Se você gostou, curte, compartilha e continua nos acompanhando aí nas redes sociais. Até mais!